Existe uma aliança que traz Deus para ser teu sócio. É isso mesmo que eu estou falando. Bom, seja bem-vindo aí ao nosso canal. A gente está fazendo aqui uma série sobre estudos bíblicos que falam sobre prosperidade, sobre crescimento. Eu sei que algumas pessoas são contra isso. Tem gente que fala, só está falando de prosperidade. Meu querido, nesse momento nós estamos falando de prosperidade. Em outro momento a gente fala de outro assunto, tá bom? Mas eu quero falar para você que está aí aberto para escutar o que eu tenho para falar sobre uma aliança que Jacó fez, que trouxe muitas bênçãos para ele, que você pode fazer também. Antes de tudo, já assina o canal aqui embaixo, tem um link para você assinar, o botão aqui inscrever-se, tá bom? E se você puder também deixa o like aí, porque você ajuda a gente a crescer. Vamos lá. Em Gênesis 28, acontece algo muito poderoso com Jacó. Jacó, filho de Isaac, logo após Jacó ter roubado a bênção do seu irmão, na verdade ele não roubou, ele comprou a bênção, né? Vamos trocar essas palavras porque ele não foi lá e roubou, obrigou o irmão dele a entregar a bênção de primogenitura, que naquela época em Israel, você ser o primogênito, existia toda uma questão, né? Você simplesmente, não existia Israel ainda, né? Mas entre os judeus sempre existiu isso, de que o primogênito ele ganha toda a herança, o primogênito ele tem vários privilégios. Então Jacó, espertamente, né, foi lá, viu que o seu irmão estava com fome, você já deve conhecer essa história com certeza, só contextualizando, viu que o seu irmão estava com fome e comprou lá, falou, eu te dou aqui a lentilha aqui, a sopa para você comer, mas você me dá a tua primogenitura. Aí Esaú, a Bíblia diz que Esaú se... qual foi a palavra? A Bíblia diz que Esaú, ele não foi negligente, ele fez pouco caso, digamos assim, da primogenitura dele. Só que depois, quando Esaú vai lá pedir a Isaac a bênção, Isaac fala, olha, eu não vou te dar. Aí ele pergunta, mas se eu só tenho uma bênção? Ele falou, a bênção do primogênito é para um. E a Bíblia diz que Esaú ficou muito irado por conta disso e Jacó fugiu, né? Deu linha na pipa, saiu fora, porque sabia que a coisa ia estreitar pro lado dele e o irmão ia querer matar ele, principalmente porque o irmão era caçador. E aí você vê, o cara, né, lidava com armas ali, Jacó era pastor de ovelhas e saiu fora enquanto isso. Bom, qual é a aliança que Jacó fez? No meio dessa caminhada, Jacó tem um sonho lá em Betel, você vai ver isso aí no capítulo 28, depois você pode olhar aí com mais calma. Jacó passando por Betel, estou aqui com a Bíblia aqui, olhando, e simplesmente, no versículo 20, Jacó faz uma aliança com Deus. Ele fala assim, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá como santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Então Jacó pede algumas coisas, ele pede que Deus vá com ele, né? Se Deus estiver comigo, se ele cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, se ele me prover comida e roupa e me levar de volta em segurança à casa de meu pai, então ele será o Senhor meu Deus. Ali eu acredito que foi um dos primeiros encontros que Jacó teve realmente com Deus, porque até alguns momentos antes existia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e a partir daquele encontro existe o Deus de Jacó. O que eu já entendo aqui é uma coisa bem interessante, que a experiência que outras pessoas tiveram, talvez pai, mãe, alguém que a gente conheça, não é a nossa experiência com Deus. Cada pessoa precisa ter a sua própria experiência com Deus. E vão existir circunstâncias que provavelmente vão colaborar para que você tenha a sua experiência com Deus. Então, às vezes, você está passando por uma perseguição, por um deserto, por uma situação difícil que você não entende. A gente, às vezes, passa por momentos na vida que você tem vontade de falar assim, meu Deus, parece que isso aqui não tem solução. Mas aquilo dali coopera para que você tenha uma experiência com Deus e tenha um encontro com Deus. E que Deus passe a ser o seu Deus, não o Deus do seu pai, da sua mãe ou de alguém que você conhece. Tem pessoas que às vezes frequentam a igreja, frequentam vários lugares e elas conhecem o Deus do pastor, o Deus do padre, o Deus de alguém que elas escutam, mas não é o Deus dela. Então, quando você tem uma experiência com Deus, aí você chega ao ponto de querer fazer uma aliança com Deus. E como que eu faço para trazer Deus para os meus negócios, para os meus projetos? Toda vez que você faz uma aliança com Deus e gera um projeto que vai exaltar o nome de Deus, que vai glorificar o nome de Deus, você traz Deus para dentro do seu projeto. Se aquilo que você faz é para suprir a tua família, é para exaltar o seu nome, Deus ele pode até permitir que você, ele vai permitir que você prospere. Tem várias pessoas que
que prosperam e não exaltam Deus de maneira nenhuma. Mas quando você faz uma aliança em que todas as ações que você vai desempenhar, elas estão debaixo da vontade de Deus e é para glorificar a Deus, a coisa muda. Aí Deus entra para fazer o teu projeto. Qual que é a diferença? O ímpio, ele pode até fazer projetos lá e pela força do braço dele dá certo. Só que quando a coisa aperta, ele não tem Deus junto com ele. Então trazer essa aliança de Deus, e muitas pessoas vão criticar, né, a respeito, Jacó prometeu de dar o dízimo, mas o dízimo ele é da lei, né? Hoje em dia a gente não dá mais dízimo, não dá oferta. Se você for olhar, isso é uma grande besteira, a pessoa que fala isso. Porque Abraão, ele já deu o dízimo, e Abraão veio muito antes da lei. A lei veio com Moisés, Abraão está muito antes da lei. Se você for olhar, por exemplo, Caim e Abel, quando os irmãos ali entram em conflito, foi por conta de uma oferta. Então, como que uma pessoa vai dizer que a oferta, o dízimo, isso é coisa da lei, a gente não precisa mais trabalhar com isso? Não é a lei, isso vem muito antes da lei. Isso faz parte do que Deus decretou lá quando Adão e Eva saíram do Éden, da lei do plantar e do colher. Então, essas questões, quando você faz coisas que vão semear e glorificar a Deus, Deus entra como sócio no teu projeto. E muita gente tem dúvida de como que eu sei se o projeto que eu estou fazendo é ou não é da vontade de Deus. Como que eu sei se aquilo que eu estou fazendo é ou não é da vontade de Deus. Primeira coisa, isso vai ajudar outras pessoas? Eu, por exemplo, eu tenho empresas, eu sou um empresário. E cada empresa que eu tenho gera empregos. Faz com que pessoas estejam empregadas e, por consequência, a família daquelas pessoas é também beneficiada. Então, o que eu faço, direta ou indiretamente, beneficia muitas pessoas. Eu beneficio também os meus clientes porque eles têm acesso a trabalhos, a serviços que transformam a vida deles. E, de certa forma, quando eu faço, por exemplo, um trabalho que ajuda o meu cliente ajuda o cliente dele, eu estou gerando uma onda de coisas boas que acontecem. E isso volta para mim de várias formas, como uma energia boa. Então, quando você faz uma aliança com Deus, para Deus entrar no seu projeto, você coloca o seu projeto nas mãos de Deus, para Deus abençoar. Assim como Jacó falou aqui, né? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me proteger, se o Senhor me guardar, se o Senhor me levar e me trouxer em paz e em segurança, me der o que comer e o que vestir, o Senhor será o meu Deus. Então Jacó está falando assim, Senhor, é o seguinte, eu sei que o Senhor é o Deus de Abraão, meu avô, eu sei que o Senhor é o Deus de Isaac, meu pai, eu sei de tudo que o Senhor fez por cada um deles. Tirou meu avô da terra dele, fez com que o meu pai prosperasse. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre Isaac também, deve ter aqui no canal, você pode assistir aí, mas eu quero que o Senhor seja o meu Deus. E como que Deus se torna o seu Deus? Quando você faz uma aliança com ele. E aí, você vai passar por momentos difíceis? Vai passar por momentos difíceis, mas Deus está com você. Para fechar isso aqui, eu lembrei de uma coisa que posso até gravar um vídeo aqui depois falando sobre isso, que é a aliança de Ana. Quando Ana diz assim, você vê que a questão aqui, eu acredito que não está só no dízimo, vai muito além do dízimo, mas está na questão da aliança. Vou ver se eu faço um vídeo separado aqui falando só sobre isso. Quando Ana promete, quando Ana fala para Deus, olha, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para o Senhor. O Senhor me dá que eu te dou. Então, Ana entrou ali no projeto de Deus, porque Deus queria um profeta. E aí Ana fala, Senhor me dá um filho e eu entrego, entre aspas, um profeta para o Senhor. Ela não sabia que ele seria profeta, né? Mas ali naquela questão ela disponibilizou uma criança para servir a Deus, para fazer o que Deus queria. Então, deu certinho ali. Eles viraram sócios, né? Digamos assim. Então, vai muito além do dízimo e da oferta. Eu acredito que a aliança em si é o grande segredo para você colocar qualquer projeto e trazer Deus para dentro daquilo que você quer fazer. Eu quero fazer um projeto, não sei por onde começar, não sei o que fazer, não sei como fazer esse projeto dar certo, como fazer esse projeto permanecer. Primeira coisa, esse projeto é um projeto egoísta que está pensando só em você ou é um projeto que vai ajudar muitas outras pessoas? Se for um projeto que vai ajudar muitas outras pessoas, aí Deus entra nesse negócio, você faz uma aliança com Deus, Deus entra nisso e a coisa funciona, apesar dos percalços que acontecem, né? O caso de Jacó, saiu dele ali uma nação, saiu dali Israel, Deus transforma de Jacó para Israel e sai dali uma grande nação, cumpre uma promessa que Deus tinha feito através de Abraão, do seu avô, na vida dele. A nação de Israel nasce a partir dele. Então é a mesma coisa com você precisa refletir se o projeto que você está fazendo
vai beneficiar outras pessoas? Vai beneficiar só você? Vai trazer, vai abençoar outras pessoas? Essa é a pergunta que você precisa fazer, tá bom? Lembra, se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pode abençoar a vida de muitas pessoas que talvez precisem escutar isso que eu estou falando. Assina o canal aqui também, se inscreve no canal aqui, tá bom? Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se e deixa aquele like aí, porque ajuda aqui nosso trabalho a chegar para mais pessoas, tá bom? Forte abraço e até a próxima.